Mas aí eu quero saber. Não Mas aí é só sei. quem leu a Bíblia que tá salvo, então? Não, é entender a Bíblia. Isso Mas eu eu quero te perguntar uma coisa antes de eu sair. Meu tempo já tá terminando. Eu ouvi você dizer que quando você entra no avião, você reza. Pra quem? Mas rezo pra caramba, Mas meu pra amigo. quem? Pra quem que tu reza? Eu rezo pra qualquer coisa. Mas só existe uma pessoa que pode te salvar, que é Deus. certo, tá que é certo. Senhor da vida. Então tá certo. Tá bom? Terminou? Tá bom. Pera aí. Obrigado, meu. E você de novo? Sacane, Senta aí. prazer revê-lo. Prazer. 2 minutos. Eu sou Alberto Prazer. Constrade, tudo bem? E aí, beleza, cara? Então, Sacane, eu Vai vou lá. fazer uma pergunta pra você. Boa. Nesse mundo, né, qual é a coisa mais necessária para a vida humana que nós poderíamos ter? Hoje, É. energia. Energia. E o mundo, ele é abundante em energia. Nem o tanto, mundo, mas tudo bem. Sim, Não, então, vai a lá. Terra que nós temos, ela é propensa para a vida humana. E se há um criador dessa Terra, ele fez ela justamente pensando no bem do homem. Agora eu te Por que pergunto, ele matou os caras lá, então? o vulcão é uma coisa ruim? Depende do ponto de vista. Pois é, o vulcão não é uma coisa ruim em si, porque sem o vulcão Não é ruim? não ia conseguir ter a energia do vulcão, a energia que se tira do vulcão, não é? Então, até a cobra que pica o homem, todas essas coisas, você da cobra você tira um soro que você pode usar ele como remédio. Mas aí é a visão Então- do outro que tava aqui falando aquele negócio que você tem que pôr o cara pra sofrer um pouco, pra aprender e tal, é isso? Não, o que eu tô dizendo é que a criação como um todo, ela funciona de forma harmônica. E o homem, ele consegue utilizar da criação para o próprio bem dele. Então, o mundo inteiro ele é criado para o bem do homem. Mas você concorda que para aquelas 20 mil pessoas lá que morreram... Não, só pra terminar aqui. Mas você concorda que aquelas 20 mil pessoas lá que morreram... Pode pausar, pode pausar. Você concorda que aquelas 20 mil pessoas lá que morreram, que lá não foi nada bom pra elas? Mas aí que tá, Deus, ele é que tem o poder, ele que dá a vida tá. das pessoas, Então ele fica tira as escolhendo. pessoas. Ele escolhe. Não, todas as pessoas morrem de forma natural, algumas antes, Todo outras mundo vai depois. morrer. Todo mundo vai morrer de qualquer Aí forma. morrer antes ou depois, pouco importa. A sua visão é essa? O fato é, Jesus é que Se Deus você é quem sair aqui tira agora é e quem morrer, dá. então você tá tranquilo porque você foi a escolha de Deus, é Eu isso? tô tranquilo, porque eu tenho minha tá. consciência limpa. Se eu não morrer tô aqui é a não, viu? vontade de Deus, tudo Não bem. tô não, mas tudo bem. Valeu, Sacane. Valeu. 1 minuto e 45. Aí vem um pouquinho mais pra frente. Aí. Olá, Prazer, Sérgio. tudo Prazer, bom? Pedro. Pedro, fala, Pedro. Gostaria que você mandasse um abraço pro Gabriel, corintiano também. Salve, meu primo. Gabriel. Vai, Corinthians. Bom, eu vim trazer uma solução pra você. Bora. Então vai. Você disse lá anteriormente que nunca leu a Bíblia. Nunca li. Então hoje eu trouxe pra você um exemplar da Bíblia. Talvez você pode mudar muito sua visão e a Eu cosmovisão. guardo, claro, cara. Leio. E nessa aqui eu tentarei trouxe, ler. ó, Sérgio, você me perguntou sobre o sofrimento, que acho que é uma grande questão que você que tá aqui trazendo pra Cara, nós. a minha questão, pessoal, não é bondade, maldade, sofrimento ou não. A minha questão é, se eu vou criar uma coisa, certo? Vamos supor que eu vou criar. Criei aqui. Criei esse Bom, microfone. deixa eu só terminar aqui. Não, deixa eu só falar isso aqui. porque eu tô lendo aqui. Ah, tá, leia aí. Tá, Vai lá. você me pergunta sobre sofrimento. Eu até posso te responder com muitas argumentações, como os meus anteriores fizeram. Mas a verdade, Sérgio, é que Deus não nos deu provas e concretas respostas, mas Ele nos deu a si mesmo. Ele nos entregou a si como solução para esse sofrimento. O sofrimento aqui, na nossa cosmovisão, foi a partir da queda, a queda do homem. Mas o próprio Deus se vestiu e participou desse sofrimento na forma de Cristo Jesus para nos resgatar. Então, você é parte disso. E se você quiser aceitar esse resgate, Não, o nosso Deus, aceita a o Bíblia, nosso Deus, lógico, então é isso. aqui não é só um relato histórico. Aqui é um relato desse próprio Deus que se manifestou para resgatar. Então nós estamos falando de uma visão naturalista que simplesmente vê o homem como produto. E não é. Na nossa cosmovisão cristã, o homem não é um produto. O homem tem propósito. Mas E aí o esse Criador Deus... pode matar ele? Não, porque se Deus trouxe o resgate para a morte, é exatamente o contrário. Ele nos resgata peraí. da morte para a Então, eternidade. A morrer é um resgate? Sim, porque nós escolhemos a morte quando optamos o pecado. Mas aí O como pecado assim? traz a morte. Então vamos se matar todo mundo aqui agora? Quando nós participamos do pecado, sim. Pode deixar. Quando nós participamos do pecado, sim, nós Qual escolhemos a pecado? morte. Quando nós deixamos a vida que era Deus. Aquilo que Ele estabeleceu para nós como vida. Ele nos deu a liberdade. Peraí, a então, nossa... não, agora eu não tô entendendo, não. Peraí. Vamos lá. Você tá falando o seguinte, se a gente morrer, é uma coisa boa então morrer. Não, negativo. Não, mas eu não vou Eu tô encontrar dizendo com assim, Deus. que nós Outro, somos quem falou feitos... ali? Nós Se eu- somos, se eu morrer, eu vou encontrar com não, Deus. Nós somos feitos para a eternidade. Morte até então não existia nesse contexto. Então, O peraí. propósito original é que não havia morte. Tá. Deus nos fez para a vida, para viver com Ele e relacionar com Ele. Nós somos criaturas nisso. Porém, a nossa escolha de opor ao Senhor, ao Criador, escolher o pecado, fez com que nós conhecêssemos a morte. E o próprio Criador interviu na nossa escolha, na nossa condição má, para nos resgatar para a vida. Então é por isso que aqueles que estão sofrendo, eu acredito que o sofrimento não é só a morte dos vislumos, não. Tem crianças agora padecendo sofrimento, tem guerra agora, daí? e Como pessoas que diz? inocentes Agora, morrendo. Aí aonde lá, está Deus mataram nisso? hoje, mataram não sei E não é, quantas não é mil incoerente mulheres em dizer 10 aonde está minutos. Deus nisso. Não é incoerente, você está sendo honesto. Aonde está Deus nisso? Tem pessoas agora morrendo por tantas e tantas maldades. Não era Não pra é ele. incoerente, Ah. mas é coerente dizer que há uma esperança, e esse Deus nos trouxe essa esperança para mostrar que Mas nós essa fomos feitos esperança com eu não tô propósito. entendendo, cara. Pra pessoa que Exatamente, morre? porque você escolheu não entender. É exatamente o ponto. Você Mas escolheu não morrer é um entender. negócio. Eu posso te matar aqui agora, então, que você vai estar tranquilo. Quando você, Igual ele ali, ó. Ele não, falou que se morrer agora, ele tá bem. quando você faz parte e aceita o resgate de Cristo, você entende que é uma esperança
depois da morte. Ele nos beleza. formou para a Então eu eternidade. posso te matar aqui agora. Não é parte da premissa de você poder. Não é isso. O próprio Cristo estabeleceu que há limites. Ele determinou os limites a nós. Por isso que ele disse que não pode matar. Você Não tem posso medo da matar. morte? Eu tenho muito medo. Então, Mas isso tá parte louco, de uma ué. premissa de que você entende que depois da morte E se existe for- alguma e se coisa for- terrível. Não, eu não. Você não é produto. Você, Eu acho que você nós entende somos que igual você não é um galinha, cara. produto. Quebrou o pescoço, Porque acabou, você entende que não é um desligou. produto. E essa premissa vem do Criador. Exatamente um feeling que tem dentro de você que partiu de um senso de moralidade da raiz do Criador. Na verdade, sim. Então, medo da morte, eu tenho medo do sofrimento que vai causar a morte. Exatamente. Problema, precisa Exatamente. Porque você entende que após a morte pode ser que existe algo. E Não, eu acho que não existe nada. intrinsecamente, involuntariamente, quando você pressupõe que a morte há medo, você concorda e parte por isso. Então é por isso que Jesus veio. Para pós a morte, Não, acabou já o tempo. para após a morte fazer o resgate a nós. E nos voltar a ele na eternidade. Então esse é um presente meu para você, Sérgio. Show de bola, cara. Obrigado aí, ó, cara. Eu não trouxe presente pra ninguém, viu? Sinto muito. Não vão me demonizar aí, não. Nem me excomungar, hein? Mas, pra você já não ser mais ignorante, você não dizer Não, que cara, você não conhece. Agora você vai conhecer. Guarda aí pra mim, Júlio. Não, beleza, Um grande valeu, abraço, obrigado, foi um prazer. obrigado, E deixo tamo claro que junto você é muito admirado por mim, viu? Que é isso. Um grande abraço. Tamo aí. Então vamos lá. Não sei se é todo mundo é assim, tá? Não sei mesmo. Mas boa parte acredita que a Terra teria 6.000 anos. Certo? Alguns, pelo menos. Tá? Alguns acreditam que a Terra tem 6.000 anos. Para quem acredita que a Terra tem 6.000 anos, né? Como explicar a formação de grandes províncias ígneas? Por exemplo, para quem não sabe que a província ígnea é a província que tem muito vulcão. No mundo a gente tem duas grandíssimas. Uma chama Trapas de Deccan, que fica na Índia, e a outra, para quem não sabe, Bacia do Paraná. Bacia do Paraná é considerado um dos maiores vulcões que já teve no planeta Terra. Fica aqui no Brasil, pouquíssima gente sabe disso, tá? Então, como que você explicar, por exemplo, a Bacia do Paraná são 3.500 metros de derrame basáltico, com camadas sobrepostas e separadas por momentos em que teve solo e vida. E só na Bacia do Paraná a gente tem catalogado hoje, e um estudo gigantesco feito pela própria Petrobras, 800 derrames basálticos individuais separados por esse intervalo. Como explicar toda essa deposição de basalto, essa intercalação de camadas, momentos em que teve vida, tem paleossolo, pedogênese, tudo isso, em apenas 6.000 anos? Pode sentar aí. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Gustavo, sou programador. Boa. Então, sobre essa questão dos derramamentos, né, vulcânicos, as Trapas de Deccan, por exemplo. Boa. Tem dois pesquisadores, um chama Paul Garner e outro chama John Mahoney, e eles questionaram esse ponto nas suas pesquisas. Por exemplo, as Trapas de Deccan, elas têm 500 mil quilômetros de extensão, e toda essa extensão, ela é praticamente basáltica. Basalto, que é derramamento vulcânico. Então não tem esses sedimentos que você falou, onde não abrigaria... é sedimento, aí não é sedimento, aí é outra coisa. Não, mas derramamento você basáltico disse que... não é sedimento. Não, eu entendo, mas... Os derrames basálticos, eles acontecem por quê? Porque os vulcões, eles entram em erupção, Sim. Um entra hoje, o outro entra daqui a 10 mil anos, depois a 20 mil anos. Isso na assim sua vai indo. cosmovisão, isso na sua Não, isso cosmovisão. aí é medida, a gente vai. Eu já fui. Não, Quantos não é- vulcões não. você já foi? Hã? Quantos vulcões você já foi? Eu fui do Chile ali, no Atacama. Foi lá, entrou Fui. perto dele, chegou perto? Cheguei perto, mas Viu não os entrei, derramamentos? Não vi Não viu os derramamento, derramamentos? não. Então, Vi eu de já longe, tive- né? Vi de longe. Eu já tive dentro de um vulcão. O único legal. vulcão no planeta Terra que você consegue entrar, que fica na Tá, Islândia. tudo bem, Sacani. E a mas, gente vê os Mas derramamentos vamos lá, bonitinho. toda a sua ideia é parte de pressupostos. Não, Por não, exemplo... é medida. Não, mas você vai falar que os vulcões de derramamento são antigos por causa da datação radiométrica, não é? Não, nem precisa datar. Aqui não precisa nem de datação, cara. Então por que é Aqui antigo? eu tô falando que é antigo, porque como que você faz em 6 mil anos para depositar 800 derrames de basalto? É o primeiro tema, o dilúvio. O dilúvio explica isso. O dilúvio, não, o que o dilúvio fez? Ele pegou e explodiu todos os vulcões? No dilúvio, você tem a quebra da crosta terrestre, forma as placas tectônicas. O dilúvio quebrou a crosta ou os asteroides? Que agora eu já confundi tudo. Os asteroides quebraram a crosta, que é lá quando as Cara, os fontes do asteroides grande... quebraram a crosta da deixa eu Terra. falar. Vocês têm uma das Deixa eu maiores falar. teorias E na mão de vocês, cara. Chicxulub é... Chicxulub é um impacto bem pequeno. Então aquela a não gente quebrou tem... nada. Não, a gente tem prova de que meteoros atingiram a Terra, correto? Não, isso aí tem. Meteoro Beleza. não. Meteoro nenhum atinge a Terra, meu amigo. Aquilo não é meteoro? Não é o quê? meteoro. Vou te explicar o que é meteoro. Nem meteorito também não. É um asteroide? Ok, Asteroide. então. Meteoro, Tudo bem, pra quem não como sabe, você aqui quiser só pra chamar. explicar, meteoro é só o facho de luz do céu. Tudo bem, mas como você quiser chamar, é um ser celestial, um objeto celestial atingiu a Terra em algum momento, beleza? Eu defendo de acordo com o trabalho ali do professor Célio, que ele já veio aqui e falou com você. Sim. E os meteoros atingiram, quebraram a crosta Quebrou a terrestre crosta, trouxe a água de baixo
debaixo do manto para cima, e aí isso Acabou causou seu o dilúvio. Causou o dilúvio. O pessoal mandou você sair. Beleza, mas procurem lá, pessoal, o trabalho de Paul Garner e John Mahoney, eles questionaram todas essas questões das tropas de Deccan e vulcanismo. E de novo, ué. Ué, não pode, tem que vir a galera aí, ué. Hã? Pois é. Não é assunto só, cara. É um assunto só. Sabe por que é esse assunto? Porque no debate lá que fizeram lá no Vilela, não deixaram falar de geologia em momento algum. Então eu falei pro Júnior, hoje eu vou me vingar. Eu sou vingativo mesmo. Posso ir pro inferno, não tem problema não. Vai não. O senhor é o vulcão que tá querendo matar. Não, cara. Não matar ninguém não, que é isso. Isso é maldade ou não? Não é maldade. É maldade não. Nada que eu tô perguntando aqui é de maldade não. Ah, com certeza. Bora lá, de novo. Prazer de novo. Prazer. Vai lá. Tinha que complementar com essa que tá mais Desculpa, fácil. querido. Vai lá. Sobre os traps de Deccan. Você tem Não, derrames fala de aqui, basalto. não vamos falar da Trapo de Deccan, não. Vamos falar aqui da Bacia do Paraná. Vamos então falar tá. da Petrobras. Petrobras Beleza. foi lá e mediu 800 derramamentos basálticos individuais e entre eles você tem vida, você tem um monte de coisa, depois derrama de novo e tal. Como que explicar tudo isso em 6 mil anos? Como que isso cabe em 6 mil anos? Lá no sul, em Santa Catarina, a gente chama lá, tem os cânions do Itaimbezinho, que é o mesmo derrame de basalto Sim, a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná vai até lá. Isso. Lá a gente observa, eu já fui lá algumas vezes, a gente observa que as camadas basálticas, elas são plano paralelas. Ou seja, Isso aí. uma estava acontecendo e veio outra já, na verdade seria um rio, um rio, oceano, uma coisa monstruosa Não seria um rio, mas tudo bem. né, que se vê um mar de lava, um mar de lava que cobriu aquela região e ela não tinha ainda erodido para fazer como fazer solo, fazer a erosão normal de milhões de anos, se fosse o caso, que também poderia acontecer. Tá? A Bacia do Paraná é muito interessante porque eles ligam ela com o Paraná e Tendeca, lá na Namíbia, né? Só que entre a Bacia do Paraná e o Atlântico existe a Serra Geral, que são os granitos lá da... Os Por isso granitos que a gente tem deposição. Por isso que ele tem um negócio na geologia que chama estratigrafia de sequência. Para explicar justamente isso. Aí você passa no meio do Atlântico, você tem a dorsal mesoceânica, que também derramou basalto 13 mil quilômetros de extensão, praticamente no fundo do Atlântico dos dois lados. Dr. Maurice Ewing, que foi um oceanografista contratado pela National Geographic, à época, 1948, 1959, porque a dorsal oceânica foi descoberta na Segunda Guerra, com submarinos, navios, radar, essas coisas. Aí. E eles foram lá estudar como que o Atlântico se formou, que era uma questão que ele foi para responder, e se a cordilheira estaria toda nevada, ou seja, os sedimentos marinhos que vão descendo devagarinho dos organismos que morrem, deveria ter lá dezenas de metros de sedimentos em cima. Ele andou mais de 29 mil quilômetros circulando a cordilheira, ele inventou o sismógrafo, inventou maneira de tirar sedimentos do fundo, o cara era um gênio. Né? O que ele descobriu? Que o topo da cordilheira não tinha essa neve oceânica dos organismos que vão caindo. A base da cordilheira tinha sedimentos de até 30 metros, o que foi um choque para eles, porque eles imaginavam que o Atlântico é muito mais novo que o Pacífico, né? E, no entanto, o volume de sedimentos do Atlântico é semelhante ao do Pacífico. Foi uma descoberta. Outra descoberta interessante que ele fez foi que, na base da cordilheira, ele encontrou areia de praia. Uma linha de praia de 5 quilômetros de profundidade atualmente, né? E mais assim,